Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Como já foi apresentado, meu nome é Marcos, essa aqui é a Cláudia, a mulher da minha vida. Vocês têm que aprender a conhecer, a chamar a mulher de vocês, porque toda vez que ela está com raiva de mim, eu falo, mulher da minha vida, eu desmancho ela, aí a raiva vai embora. É verdade, pode perguntar para ela, você é a mulher da minha vida. Marlos, bom te ver, querido, Deus te abençoe. Queridos, nós somos pai de 4 filhos. A Rebeca, de 33, está de resguardo, ganhou a nossa segunda netinha. A Amanda, de 31, que mora em São Paulo, também é casada. O Gabriel, levanta aí, Gabriel. Levanta, rapaz, obedece seu pai, ué. Aê. Meninas, não precisa olhar muito, que ele já está comprometido, tá? A pastora orou por ele também, não só pelo Estevão. E tem o Estevão de 22, que está na faculdade, mais tarde vai estar aí. Além da Luísa e da Mariana, que são nossas netas, o Natan, meu genro, e o Sérgio, casado com a Amanda, que mora em São Paulo. Nós éramos 2, nos tornamos 1, conforme a palavra diz, e hoje nós somos 10. E esperamos que essa família cresça mais e mais, amém? A paz do Senhor, queridos. É muito bom ver uma igreja cheia numa quarta-feira, né? Podia estar vendo qualquer coisa. Hoje que é dia de futebol, não é? Na TV, tem uma coisa assim, quarta-feira. E a igreja está cheia de gente interessada em salvar a família ou construir uma boa família. E nós estamos muito contentes. Esse seminário foi gerado no coração de Deus e plantado no coração do pastor Douglas e da pastora Karine. Então, em nome dele, nós damos as boas-vindas e esperamos realmente que no final vocês entendam o que é família, porque ela é o que Deus fez de mais importante na vida e é o que ele preza, é o que tem de mais precioso para Deus. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu espero que vocês venham todos os dias, porque nós temos palavras pontuais, como diz o pastor Douglas aqui. Então, nós esperamos vocês todos os dias aqui. Amém? Amém. Aleluia. Natan, depois. Pode ficar tranquilo. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Como o pastor Arnaldo falou aqui sábado, domingo, que ele subiu aqui com a mão gelada, sério mesmo, o coração dispara, a mão fica fria, porque é um temor muito grande, querido, porque tudo que a gente libera desse altar vira sentença sobre as nossas vidas. Vira sentença sobre as nossas vidas. Então, eu já vi homens caírem por aquilo que eles liberaram no altar. E eu tenho buscado no Senhor que Ele permita que eu possa ministrar a sua palavra e cumprir diante dEle, diante dos homens, aquilo que tem liberado sobre a minha vida, amém? E me coube, o pastor mandou uma mensagem para mim, que eu iria falar hoje, abertura, casamento, um lugar espiritual. Eu me sinto muito honrado por estar abrindo essa conferência, E eu já estava com tudo pronto, querido. Hoje ele foi e mandou mais uma mensagem e dando umas direções. Eu falei, Deus, então faz o seguinte, eu anotei uns textos para mim não ter que ficar abrindo a Bíblia, e o Senhor comanda, o Senhor fala. Eu estou com os textos aqui e eu gostaria que você abrisse a palavra em Efésios 5. Quero começar por aqui, verso 31 e 32. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou aqui hoje com a função de falar para vocês o que é um casamento à luz da palavra. Não um casamento que você enxerga aqui de homem, mas um casamento como Deus quer que seja, como Deus criou lá na fundação do mundo. Então, o meu desejo nessa noite é que ao terminar aqui, você se sinta como um irmão nosso aqui. Um dia se sentiu, tinha um pastor ministrando aqui, a hora que o pastor acabou de ministrar, ele virou para mim e falou assim, eu queria ter um melão para me sapecar na cabeça desse sujeito, porque esse sujeito veio falar da minha vida. Quem contou a minha vida para ele?
Ele estava indignado com ele mesmo, não com o pregador, mas com ele mesmo, que a palavra caiu nele e mexeu com ele de uma forma tal, que a vontade dele era de matar quem estava pregando, que abriu o entendimento dele. Então o meu desejo é que Deus possa fazer isso hoje na sua vida, que você possa sair daqui hoje indignado com o seu casamento, que você possa sair daqui hoje querendo restaurar, trazer de volta o princípio da palavra para dentro do seu casamento, que você tenha a oportunidade de poder consertar tudo que precisa ser consertado, amém? E que no final, não me odeie, continue me amando, por favor. E por favor também, não deixe o pregador sozinho, quem é da casa sabe, me ajuda, um glória a Deus, um aleluia de vez em quando, me anima, me deixa bem feliz. Efésios 5, versos 31 e 32, diz o seguinte: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Aleluia. Pai, a tua palavra foi lançada, Pai, que o Senhor possa trazer entendimento sobre nossas vidas nessa noite, Deus, que nós possamos, Pai, verdadeiramente entender que grande é esse mistério, que o Senhor está falando aqui, não de um casamento humano, Senhor, mas de um casamento espiritual, Pai, o casamento do teu Filho com a tua igreja, que somos nós, Deus. Fala conosco, Deus, ministra sobre nós, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso casamento nunca está mal. O meu casamento e o seu casamento nunca dará errado, porque o casamento é uma coisa espiritual, ele foi criado antes da fundação do mundo. Deus só realizou um casamento no céu, entre Cristo e a igreja. Quem se fica ruim, quem está errado, sou eu e sou você. Casamento é uma coisa de Deus, e Deus não faz nada errado. Casamento é um lugar espiritual, é uma casa espiritual, um portal que quando você entra nele, princípios regem esse lugar. Talvez você vai ouvir muitas coisas aqui que você vai falar assim, mais do mesmo, e é mais do mesmo, querido. Essa casa aqui, ela tem escutado muitas coisas, e eu faço aqui as palavras do pastor Luiz. Uma vez uma ovelha perguntou para ele assim: pastor, por que o senhor repete tantas as palavras do senhor? É sempre a mesma palavra? Ele falou: é porque você ainda não aprendeu a andar conforme você tem que andar. Enquanto você não aprender a andar, você vai ter que continuar ouvindo. E por que as coisas têm que ser repetidas? Porque nós não entendemos, nós não compreendemos, nós não praticamos. Viemos para aqui, ouvimos, e quando saímos lá fora, praticamos mais do mesmo. E o seu casamento, querido, ele não tem como dar errado em Cristo. Ele só vai dar errado se você tirar Cristo dele. Porque o casamento representa Cristo e a igreja. E se meu casamento e o seu casamento não mostra Cristo e a igreja para as pessoas, ele está errado. Deixa eu te falar uma coisa. No Éden, Deus criou Adão e preparou um jardim maravilhoso para ele. E no Éden, ele criou esse jardim, e no jardim ele colocou Adão. E a Bíblia nos ensina, nos fala que todo santo dia, Deus descia. Não era Adão que se prostrava e clamava: vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, igual nós fazemos hoje, não. Deus descia e falava com Adão. Deus tinha prazer em estar com Adão. Mas porque naquele lugar havia um altar de adoração ao Senhor, que ligava céu e terra. Por isso que o nosso casamento, ele é mais vertical do que horizontal, querido. O seu casamento, ele é vertical, ele é mais vertical, porque ele tem que representar Cristo e a igreja. Não tem como ser de outra forma. E Deus vinha, porque Adão estava ali, e Deus tinha prazer em estar com Adão. Havia uma conexão direta com o céu. E qual que é a obrigação nossa hoje, querido? É criarmos nos nossos lares um altar de adoração ao Senhor, para que o Senhor sinta prazer
em estar conosco todos os dias. No princípio, querido, era Deus que vinha estar com o homem, era Deus que tinha necessidade de estar com o homem. E nós temos criado esse lugar dentro das nossas casas para que Deus possa vir estar conosco. É por isso que eu e você às vezes falamos assim: meu casamento está mal, meu casamento está dando errado. Não é o casamento que está mal, não é o casamento que está dando errado, é você que está fora de conexão com Deus, querido. Nós estamos fora de conexão com Deus. Não tem uma ligação direta entre céu e terra para falar com o Senhor. Não tem um lugar na nossa casa que o Senhor sinta prazer em vir estar conosco. Nós precisamos entender essas coisas. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que é um pouco dividida entre pastores, mas é uma coisa que eu acredito. Adão e Eva, que Deus colocou Adão e Eva aqui para representar o casamento profético entre Cristo e a igreja. Quando Adão dorme, a Bíblia diz que Adão dorme e Deus vem e rasga o seu lado, e dali ele tira uma costela, e dessa costela ele faz Eva. Amém? Todo mundo conhece essa história? Glória a Deus, coisa boa. Vocês estão lendo a Bíblia. Então Deus faz isso. Só que no campo da imortalidade, que era o que Adão vivia, a Bíblia fala que ele dormiu, mas na verdade Deus matou Adão. Deus matou Adão, abriu o seu lado e dali ele tirou a costela de Adão e fez Eva. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Timóteo fala que quem comeu do fruto do pecado foi Eva, não foi o homem. Quem desobedeceu foi a mulher, não foi o homem. Mas por que é o homem que teve que assumir a responsabilidade? Por que o pecado estava sobre o homem? Querido, nós temos que entender que Deus colocou nós aqui e deu a autoridade para o homem. Você é responsável por cuidar da sua casa, querido. Você é responsável por prover a sua casa. Você é responsável por ensinar os seus filhos no caminho que ele deve andar. E a Eva chega para Adão, comeu, a serpente fala com ela: olha, se você comer, você vai ser igual a Deus. É isso que ele não quer que você seja. Aí Eva se empoderou, se achou que poderia ser igual a Deus e comeu. Quando ela chega para Adão, Adão vê aquela fruta na mão dela e fala: mulher, o que é que você fez? Ela falou assim: a serpente falou comigo e eu senti vontade e eu comi. E Adão vira para ela e diz: olha, querida, agora você vai morrer, você vai ser expulsa daqui. Só tem um jeito de nós continuarmos juntos. Eu vou comer também. E nós vamos embora daqui juntos, vamos morrer os dois. Então o que Adão fez? Adão não fez nada mais, nada menos do que se entregar pela sua esposa. E quando, queridos, nós lemos, deixa eu só pegar o texto aqui. Segundo Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Jesus, ele é crucificado, ele toma todo o pecado da humanidade sobre ele. E a palavra se cumpre, nenhum de seus ossos foi quebrado. Quando os soldados vêm para poder quebrar seus ossos, ele já está morto, e se cumpre o que está escrito em Salmos 34. Eles vêm e pegam a lança, e profeticamente o que Deus fez com Adão, agora um soldado faz com Cristo. Ele rasga o seu lado, e quando ele rasga o seu lado, jorra água e sangue, a água da palavra e o sangue da redenção, e ali é formada a noiva de Cristo, e ali surge eu e vocês. Queridos, tudo na Bíblia caminha profeticamente para Cristo e a sua igreja. Tudo.
Por isso, queridos, que o meu casamento e o seu casamento tem que resplandecer Cristo e a igreja. Hebreus 13:4 diz que digno de honra sobre todas as coisas, seja o matrimônio e o leito sem mácula. O Senhor está falando para nós que de tudo que Ele criou, os peixes, as baleias, as árvores, as frutas, o céu, o mar, tudo, o abismo, de tudo que Ele criou, nada disso é mais digno de honra do que o meu e o seu matrimônio, querido. Só que tem um porém, Deus dá muito valor ao meu e ao seu matrimônio. Só que tudo que é muito valoroso é também muito perigoso. Tudo que é muito valoroso é proporcionalmente perigoso. Por isso, querido, que nós falhamos tanto na nossa caminhada conjugal. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser maridos de uma só mulher. A maioria das vezes isso não acontece. A Bíblia nos ensina que a mulher sábia, o seu marido, ele é conhecido às portas da cidade. O que quer dizer isso, querido? Antigamente, no Velho Testamento, os anciões ficavam às portas da cidade. E ali, se você quisesse conhecer alguém, se você quisesse fazer negócio com alguém, você conversava com o ancião, e o ancião dava notícia de quem era a pessoa. Mas por que o ancião sabia quem era a pessoa? Porque as mulheres à porta da cidade, elas ficavam ali elogiando seus maridos, dizendo para os anciões quem verdadeiramente eram seus maridos. E eu pergunto para você aqui, marido, se a sua mulher tiver que falar alguma coisa de você aqui hoje, com o coração aberto, verdadeiramente, o que ela vai dizer de você? Não riam, mulheres. Porque se o seu sorriso, o seu riso, é o que eu estou pensando que é a respeito do seu marido, é triste isso. Precisamos repensar isso. Sabe, queridos, honra, a Bíblia fala que o marido deve amar a sua esposa, e a mulher deve honrar o marido. Mulheres, a Bíblia não manda você amar o seu marido, mas ela manda você honrar a ele, independente das circunstâncias. Mas você só consegue honrar o seu marido, independente do homem que ele seja, se você estiver em Cristo Jesus. Porque em Cristo você consegue encontrar perdão. Em Cristo você consegue abençoar o seu marido. Em Cristo você consegue orar por ele. Em Cristo você consegue profetizar vida sobre ele. Por isso, querido, que você às vezes acha que seu casamento está ruim. Porque o que você fala do seu marido não é coisa boa. O que seu marido fala de você também não é coisa boa. Mas é porque o seu casamento não representa Cristo e a igreja. Queridos, meu casamento, ele tem problemas. Nós temos dificuldades. Mas toda dificuldade no meu casamento é uma oportunidade para mim, eu e a Cláudia, crescermos no Senhor. Toda dificuldade que nós encontramos no nosso casamento é uma oportunidade para nós crescermos no Senhor. E vou te falar, pensa num homem que detesta conversar sobre isso. A maioria dos homens são assim. Não gosto, mas tenho. Eu tenho que morrer, eu sofro, eu vou para a conversa daquele jeito, mas eu preciso ir. Porque o meu casamento tem que representar Cristo e a igreja. Queridos, homens, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Amem as suas esposas. Amem elas verdadeiramente. Se entregue por elas.
Se o seu casamento representa Cristo e a igreja, você hoje é capaz de morrer pela sua mulher. Porque foi isso que Cristo fez por nós. Ele se entregou, Ele se colocou no nosso lugar, para que Ele morresse, para que nós não fôssemos para a cruz. Para que nós não sofrêssemos o dano que Ele sofreu. E é isso que Deus manda nós fazermos, homens. Nos entregarmos pela nossa esposa. Só que, dona Irene, na primeira dificuldade, o cabra, em vez de chamar a mulher e resolver a situação, não, pega o carro e sai de casa e vai dar uma volta. Isso não acontece nessa casa, eu tenho certeza, e nem com nenhum de vocês aqui. Tenho certeza disso. Sabe, queridos, eu vou usar uma expressão que meu pastor tem usado muito antigamente, esses dias. Homens, tomem vergonha na cara. Homens, amem suas mulheres como Cristo ama a igreja deles. Vá para a Bíblia, querido. Pastor, eu não sei como caminhar. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai para o manual. Vai para o manual. Tudo que você quiser, querido, saber para que o seu casamento represente Cristo e a igreja, está aqui dentro. Está aqui dentro. Se você ler o verso 33, ele vai dizer assim, o 32 diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. O 33 diz o seguinte, não obstante, vós, cada um de si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido, ou honre ao marido. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Aqui o povo fica com raiva de mim. Aqui alguns ficam com raiva de mim. Se você coloca o seu filho à frente do seu cônjuge, você está em pecado, querido. Se você ama mais seu filho do que seu marido e sua esposa, você está em pecado. Porque a Bíblia manda você amar a sua mulher, o seu esposo, como você ama a si mesmo. E você só ama mais do que você a Cristo. Os filhos não são nossos, querido. A Bíblia diz que são herança do Senhor, herança bendita do Senhor. Os filhos, você tem que deixar eles caminharem, querido. Eu custei entender isso na minha vida. Minha mulher também custou entender isso na nossa vida. Todo casal, toda mãe, todo pai que coloca um filho à frente do marido, da esposa, sempre tem problema dentro de casa. E você pode começar a pensar na sua vida aí. Não tem como, querido, você colocar ninguém à frente do seu marido e da sua esposa. Hoje, a gente encontra muitos casais em que as mulheres trabalham, né, ajudam na renda, e amém por isso, porque tem família que a mulher precisa trabalhar verdadeiramente. Mas o que vocês precisam entender é que não existe o meu dinheiro e o seu dinheiro. O dinheiro é um só. Porque se você e sua esposa é uma só carne, o dinheiro também é um só. Aí tem casal que eu pago isso e ela paga aquilo. Isso está errado, querido. É por isso que você acha que seu casamento não está dando certo. É porque você está caminhando errado nele. Você está fugindo dos padrões da palavra de Deus. Não existe meu dinheiro e seu dinheiro. O casamento, o dinheiro é dos dois. Vou falar uma coisa para vocês aqui que não veio agora, uma lembrança minha aqui. Eu falei isso uma vez só, estou repetindo pela segunda vez. Não foi nem aqui em Araguari que eu falei isso. Se a minha mulher amanhã saírem na rua e fizeram uma conta, independente do valor, cara, eu vou ter uma conversa séria com ela, mas a conta vai ser paga, o nome dela não vai ficar bagunçado,
porque eu tenho que honrar e amar essa mulher de todo o meu entendimento, de toda a minha força. Eu vou trazer ela para um lugar e corrigir ela e levar a entender que ela não pode fazer isso, mas deixar de pagar, não. Deixar de pagar. Você, homem, tem que pagar. Entenda uma coisa, homem. Entenda uma coisa, mulher. Deus deu autoridade ao homem e poder à mulher. Toda mulher tem um poder dentro dela e ela consegue levar o homem como ela quer, se o homem que ela tiver não exercer a sua autoridade. Mas a mulher, ela só tem poder verdadeiro em Deus quando ela se submete à autoridade do seu marido. Você, com todo o poder que você tem, mulher, se você não se submete à autoridade do seu marido, você está em pecado. E marido, se você se submete ao poder da sua mulher, você também está em pecado. Aí nós vamos ter Acabe e Jezabel dentro de casa. Uma mulher que é homem, um homem que é uma mulherzinha. Se a sua mulher bate o pé, querido, e você sai correndo, você precisa repensar a sua vida, homem. Você precisa repensar a sua vida. Toda mulher tem poder, um poder grande, foi Deus que colocou isso dentro dela, querido. E ela precisa saber utilizar esse poder. Mas essa mulher, ela precisa ter um homem de autoridade sobre a vida dela, para que esse poder seja canalizado para o casamento, para o bem do casamento deles. Para que o casamento represente a Cristo e a igreja. Sabe, homem, deixa eu falar uma coisa para você. Isso é um fundamento básico da palavra. Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz que o homem não está livre dos afazeres do lar. Amém? Então, bonitão, você tem que lavar cueca de vez em quando, você tem que varrer casa de vez em quando, tem que lavar vasilha. Você chega lá com aquela cueca com uma marca, uma freada de bicicleta e quer que a mulher lava, você tem que lavar. Mas a Bíblia diz nesse mesmo versículo, que todo marido que coabitar sem entendimento com a sua esposa, as suas orações não chegam às regiões celestiais. Então, queridão, não tem como você coabitar com a sua esposa sem entendimento, porque se você coabitar com sua esposa sem entendimento, as suas orações não vão a lugar nenhum. Por isso eu quero falar de dois altares que o lar precisa de ter, querido. E isso é bíblico. O primeiro altar que eu amo de paixão é esse aqui, ó, é a mesa. Quem me conhece, quem frequenta a minha casa sabe disso. Nenhuma refeição na minha casa é feita fora da mesa. É na mesa que meus filhos contam como estão o dia deles, é na mesa que eu e minha esposa conversamos sobre a vida dos nossos filhos, sobre os nossos dias, e toda vez que uma família se reúne à mesa, pode deixar uma cadeira vazia, querido, que o Senhor vem sentar com você. Ele vem sentar com você. Toda vez que uma família se reúne na mesa, o Senhor vem sentar com você. Se você é solteiro, mora sozinho, almoce à mesa, tome café à mesa, jante à mesa, põe uma mesa só para você e uma cadeira do outro lado, que eu te garanto que o Senhor vai estar com você. Queridos, nesse lugar, nós conseguimos restaurar a nossa casa, a nossa família. Foi trazendo a mesa. Hoje na minha casa, ninguém come fora da mesa, querido. Ninguém se senta fora da mesa. Nem a Luísa. Ela primeiro a correr, pular numa cadeira e sentar para poder comer. E o outro altar, querido, é o leito. O leito matrimonial. Querido, toda vez que o marido e a esposa deitam e se amam, a aliança deles diante do Senhor é renovada, querido. A aliança
deles com o Senhor, ela é restaurada. Muitos acham que sexo é para ter prazer. Deus permitiu que tivesse prazer, mas é nesse lugar que você renova a sua aliança com o Senhor, querido. Nesse lugar, você e sua mulher verdadeiramente são um, e nesse lugar, Cristo e a igreja é representado, querido. O Senhor, Ele quer vir, querido. Ele quer vir e se deitar conosco, querido. Estar diante de nós. Ele quer passear conosco. Ele quer pegar nas nossas mãos e caminhar conosco. É prazeroso, querido. É prazeroso poder pegar na mão da esposa e passear com ela numa noite dessa, com um clima tão agradável, e dar uma volta no quarteirão. E é isso que o Senhor faz com nós muitas vezes na nossa vida. Nós estamos meio para baixo, com um semblante meio caído por causa dos problemas. O Senhor vem e pega na nossa mão e nos passeia conosco. O pastor Bruno chegou aqui, eu falei um negócio com ele, falei: Santo, ontem eu estava assim, assado. Aí a Cláudia mandou um negócio para mim, e quando eu abri e vi, é como se o Senhor tivesse pegado na minha mão e falou: vem cá, filho, vamos passear um pouquinho, deixa eu acalmar seu coração. E voltou tudo para o lugar, querido. Cristo, Ele nos ama e Ele quer. Ah lá, ó, primeira vez que estão vendo isso nessa igreja, eu faço questão de mostrar. Falta 25 minutos para me acabar. Se eu não acabar em 25 minutos, eles vão cortar meu som. Vocês nunca pensaram nisso nessa igreja? Já pensaram? Nunca. Ninguém aqui prega menos de 1h30, eu só tenho 25 minutos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Até perdi onde é que eu estava, onde é que eu estava. Está vendo? Me tiraram a atenção aqui, ó. Mas, queridos, nós precisamos entrar nesse lugar, querido. Nós precisamos entrar nesse lugar de mostrar para os nossos pais, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, que o nosso casamento representa Cristo e a igreja. A nossa vida, ela tem que ser uma carta viva, querido. Ela tem que ser uma carta viva. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho o Gabriel está aqui hoje. Gabriel tem 23, faz 24 anos agora em dezembro, dia 23 de dezembro. É um advogado agora no final do ano, um bacharel, né? No final do ano. E tudo que ele sabe sobre casamento, ele tem aprendido comigo e com a mãe dele. Ele, há poucos dias, ele virou para mim e disse: pai, me ensina a caminhar dessa forma que o Senhor caminha, com família, em aconselhamento, como o Senhor aconselha, porque eu quero isso para mim. Agora imagina, querido, se o meu casamento é um casamento fora dos padrões da palavra de Deus, fora daquilo que Deus deseja realmente para um casamento. Tudo que eu ensinar para esse menino é uma mentira. A vida dele vai ser errada para o resto da vida, querido. Então a forma com que você caminha dentro da sua casa, no seu casamento, querido, reflete nos seus filhos. Sabe por quê? Os nossos filhos, eles não ouvem com o ouvido, ele ouve com os olhos, querido. Os nossos filhos estão olhando para nós o tempo todo e vendo como que nós procedemos, como que nós agimos. Não adianta você falar, querido. Ele vai ver como você procede, como você faz, como você caminha. E nós podemos ser pedra de tropeço para os nossos filhos, se o nosso casamento não estiver pautado na palavra de Deus, resplandecendo Cristo e a igreja. Queridos, eu amo meu casamento. Amo meu casamento. Eu casei há 34 anos atrás. Casei com 21 anos e um dia. Era um menino verdadeiramente. Passamos por muitas dificuldades, por muitos problemas. Por quê? Porque nós não entendíamos o que era um casamento que mostra quem é Cristo e quem é a igreja.
e caminhando dentro da igreja. Por quê? Porque isso nunca foi ensinado para nós. Seu casamento, querido, não é você pegar a sua noiva, tá o Paulo Sérgio aí, mas a noiva estão para casar semana que vem, sábado, sem ser sábado no outro, tá os dois ali, ele está lá preocupado em arrumar uma casa, comprar os móveis, desesperado, como é que vai casar, né? Sem móveis, sem uma casa pronta, né? Ela está lá desesperada em arrumar um vestido bonito, mais barato, para não poder gastar muito, geralmente é assim, em arrumar uma festa, e não preocupam em se conhecer, em saber o que Deus está dizendo a respeito de casamento. Vão entrar numa roubada, querido, se eles não buscarem esse lugar no Senhor. Estava falando, nosso Deus do céu, para o Ricardo ali, agora. Ricardo é meu amigo, trabalha comigo, um homem abençoado. Mostrei a noiva do Paulo Sérgio, ele disse assim, vai casar agora, daqui 2 sábados. Ela não sabe onde ela está entrando. Nós aqui falando primeiro, não casa não, pensa direito. Casamento é uma coisa fantástica, querido, mas ele, representando Cristo e a igreja, ele fora dos moldes da palavra, ele é um convite a um suicídio espiritual, querido. Um casamento fora da palavra, ele é um convite a um suicídio espiritual. Show. Dez minutos, Samuel? Tem ainda? Tem não? Ah, tem mais? Então tá bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Entenda uma coisa. Deus, Ele gerou o casamento nos céus, antes da fundação do mundo. O casamento de Cristo e a igreja. E toda a palavra de Deus é um apontamento profético para isso, querido. E nós precisamos entender, começar a compreender que quando nós lemos a Bíblia e quando a gente vê uma coisa escrita na Bíblia que nos chama a atenção, busca a primeira vez que aquilo foi dito na palavra, que aí você vai poder entender direito. Quando nós vemos Ezequiel 37, que ele vê um vale de ossos secos, o pastor até ministrou aqui nos últimos casais, ele deu uma palavrinha sobre isso aqui. Ele vê um vale de ossos secos, ele tem uma visão, e Deus pergunta para ele, pode esses ossos haver vida neles? E ele fala, Deus, o Senhor que sabe, né? Eu não sei não. Deus fala, então profetiza. E a Bíblia fala que um grande barulho se ouve, e cada osso daquele vale de ossos secos buscou o seu próprio osso, até formar o esqueleto. E a Bíblia está falando aqui de um grande exército, de um grande exército. Só, querido, que se você procurar na palavra de Deus, a primeira vez que a Bíblia fala de um osso encontrando com seu osso, vai estar, sabe aonde? Se eu achar aqui, que eu coloquei aqui, eu vou ler para nós. Ah, não coloquei não, mas eu acho aqui, peraí. Gênesis. Vem cá, Gênesis 3. Onde é que? 23? 2:23, então estava procurando 3, 2:23. Aleluia. 2:23. Falei com vocês que Deus tinha que tirar da costela de Adão, né? E a esta costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-o numa mulher e ele trouxe. E disse o homem: esta afinal é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. É a primeira vez que osso se encontra com osso, querido. Deus estava falando ali de casamento, querido. De casamento. E quando, querido,
os nossos casamentos verdadeiramente, os nossos ossos se tornarem ossos uns dos outros, e a nossa carne se tornar carne uma do outro, nós geraremos um grande exército para o Senhor, querido. A palavra de Ezequiel 37 se cumprirá. Queridos, só famílias fortes, firmadas no Senhor, onde os casamentos representam Cristo e a igreja, irá gerar um grande exército para que nós possamos lutar contra o maligno deste mundo, querido. Não existe outro lugar que nós encontraremos força, querido. O maior avivamento da terra, querido, é uma família rendida aos pés do Senhor, querido. O maior avivamento da terra é quando um casamento representa Cristo e a igreja. E um casamento representando Cristo e a igreja quer dizer que toda essa casa se dobra diante do Senhor Jesus, querido. E faz valer a pena o alto preço que Ele pagou pela minha vida e pela tua vida, querido. Enquanto, querido, marido não decidir morrer verdadeiramente pela sua esposa, nós não formaremos um grande exército. Enquanto as nossas esposas verdadeiramente não decidirem caminhar debaixo da nossa autoridade, nós não formaremos um grande exército. E por favor, mulheres, não estou dizendo aqui que vocês terão que ser capazes dos seus maridos, não. Essa submissão que a Bíblia fala é que a mulher, ela caminha sob a missão do marido, ela ajuda o marido na missão que Deus tem entregue para ele. E cada um de nós, Deus entregou uma missão para nós, querido. E nós temos, querido, que cumprir essa missão, e bem cumprida, querido. Sabe, queridos, casamento é maravilhoso. Casamento é uma coisa de Deus, querido. Verdadeiramente é uma coisa de Deus. Não tem coisa mais gostosa, querido, do que depois de um dia cansado de trabalho, você poder chegar em casa e encontrar a sua esposa te esperando, dar um sorriso para você e te dar um abraço, querido. Isso é muito bom, querido. E é isso que Cristo quer fazer conosco todos os dias, querido. E é isso que Cristo quer fazer comigo e com você todos os dias. Ele quer que nós achemos dentro da nossa casa esse lugar de adoração que um dia Adão teve, querido. Eu vou falar um negócio para vocês aqui, então não é uma brincadeira, mas é para você ver o quanto que casamento é uma coisa fantástica, querido. É de Deus. Deus entregou Eva para Adão. A mulher desobedeceu a Deus, falou com o diabo, enganou o marido, fez o marido comer, e os dois foram expulsos do Éden. Mas Adão saiu do Éden de mão dada com ela, querido. Entenda uma coisa, querido. O seu marido, ele vai se transformar no marido que você sempre sonhou, à medida que você começar a se entregar verdadeiramente a Deus pela vida dele, querido. A sua esposa vai se tornar verdadeiramente a mulher que você sempre quis, um momento em que você começar a colocar os seus joelhos no chão e clamar a Deus: Deus, conserta a minha vida, Senhor, conserta a minha vida, porque o Senhor consertando a minha, eu sei que o Senhor achará graça na minha esposa, porque o que nós pedimos é para Deus consertar o outro, e não nós. Todas as vezes que um casal vem buscar auxílio com a gente, conversar com a gente, geralmente o problemático é quem traz o problema, é quem chega reclamando, é quem chega falando assim: pastor, eu preciso de uma ajuda sua, está acontecendo isso na minha casa. A hora que você vai ver, geralmente o problema está ali, querido. Então, queridos, dobre os seus joelhos, se entregue ao Senhor, deixa Deus falar na sua vida, querido. Sabe, queridos, nós precisamos largar essas coisas que o mundo nos apresenta, mostrando que são boas, mas que verdadeiramente só vêm para poder destruir e nos afastar da presença do Senhor, querido.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então comece a largar até as listas que não te convém, querido. As listas que têm atrapalhado o seu relacionamento, que têm trazido divisão entre você e sua esposa, querido. Deus está esperando, querido, que as famílias, que os casamentos se tornem a Ele verdadeiramente, para que Ele possa vir e tomar a sua noiva santa, ataviada, uma noiva sem pecado, sem mancha, sem mácula. E Ele só vai poder fazer isso, querido, o dia que o meu e o seu casamento resplandecer Cristo e a igreja, querido. Para, querido, de achar defeito na sua esposa. Olha para dentro primeiro. Olha para si primeiro. Sabe aquele versículo que diz que eu consigo ver o cisco que está no olho do meu irmão, mas não enxergo a trave que está no meu? Sabe por que você não tira a trave do seu olho, querido? É porque o dia que você tirar a trave do seu olho, você vai ver que no do irmão não tinha cisco nenhum. Então, para com isso, querido. Essa foi a mulher que o Senhor te entregou. Esse é o homem que o Senhor te entregou. Respeite ele, honre ele, ame ela, entregue sua vida por ela, proteja ela, guarde ela, ore por ela. A minha esposa, querido, ela é o esteio da minha casa, ela é a coluna da minha casa verdadeiramente. E esses dias ela estava falando para mim que Deus falou para ela que ela, por que eu tenho que ser a coluna? Porque eu sou a coluna? E Deus falou para ela assim: filha, deixa eu te falar um negócio. Está vendo essas estruturas aqui? Todas essas paredes têm colunas. Essa casa tem coluna, e essa coluna que mantém essa casa de pé, só que a coluna não aparece, porque a mulher sábia que edifica a casa, que é a coluna da casa, ela entrega toda a honra ao marido, ela entrega toda a honra ao marido. Então, quando a mulher quer tomar a honra do marido, o casamento vai mal. E nós mostramos para os nossos filhos um casamento defeituoso, um casamento que não representa Cristo e a igreja. Deus espera, querido, que nós alcancemos esse lugar. Um lugar onde o nosso casamento seja tão forte, tão forte, tão forte, andando tão em aliança, que ele olhar para nós assim: esse entendeu o propósito do casamento, esse conhece o propósito do casamento. Sabe, queridos, se você olha e fala assim: pastor, por favor, meu casamento, eu preciso encontrar um referencial. Amém, queridos? Eu te mostro nessa casa. O meu pastor e a minha pastora, se espelhem nele, caminhe próximo deles. Não vou falar o meu não, porque às vezes você pode achar que eu estou querendo colocar o meu lá em cima, mas não é isso. Olha o casamento dos dois, olha o casamento do Bruno, do pastor Bruno e da pastora Michele, que você vai ter referencial, porque são homens que entenderam que um preço precisa ser pago para que Cristo possa vir e fazer parte dessa aliança, para que Cristo possa vir e verdadeiramente haver um cordão de 3 dobras aqui. Casamento, querido, é espiritual, é uma casa espiritual. Se você quebra um princípio dessa casa, esse princípio te quebra, querido. E como eu falei para vocês aqui no início, seja homem de uma mulher só. Se você arrumar outra mulher, querido, esse princípio vai te quebrar. E a primeira quebra que vem é a financeira. Aprendi isso com o Mário, e você pode prestar atenção: todo homem que mija fora do pinico, ele entra em bancarrota. Pode não ser de imediato, mas à medida que o tempo vai passando, vem. Não falha, querido, não falha.
Mulheres, respeitem seus maridos. Mulheres, não queiram mandar em seus maridos. Isso é contra a palavra de Deus. Você pode até argumentar, você pode até expor suas ideias, mas a decisão tem que ser dele. Até porque, se ele falhar na decisão, quem vai pagar o preço é ele, não é você. A cobrança do Senhor vem sobre ele, não vem sobre você. Casamento é um lugar espiritual, querido. Não veja casamento como pusemos uma aliança no dedo, assinamos um papel, chamamos 3 testemunhas e, aleluia, estamos casados. Aí na primeira briga, pica a mula fora, cada um para um canto. Essa aliança, querido, ela diante do Senhor, ela é inquebrável. Ela é inquebrável. Vou falar para vocês procurem depois na Bíblia, acho que tem Mateus, eu nem lembro mais onde está. A Bíblia diz o seguinte, que todo homem que se deitar com uma meretriz, ou com uma prostituta, ele fez uma aliança com ela, ele se casa com ela. Você consegue entender isso, querido? Eu sou casado com a Cláudia, mas se amanhã eu faço alguma bobagem lá fora, eu estou me aliançando com aquela pessoa que eu fiz lá fora. Contrapartida, sabe o que acontece, querido? Essa aliança, ela começa a se fortalecer e a minha com a Cláudia começa a enfraquecer. Por isso é que nós achamos que os casamentos estão errados. Por isso que nós achamos que o nosso casamento está caindo. Não é o casamento que está dando errado, não é o casamento que está caindo. É você que não honrou o juramento que você fez diante do Senhor um dia, que honraria essa mulher, na tristeza, na alegria, na saúde, na doença, na alegria e na pobreza, querido. Quem decidiu casar, querido, foi você. Não foi o Senhor que chegou e botou um revólver na sua cabeça e falou assim, agora casa. Não. Quem decidiu foi você. Honre aquilo que você assinou, honre aquilo que você falou diante de várias pessoas e diante de Deus e diante dos anjos e diante do inferno, querido. Porque se você honrar, o inferno não vai tocar o seu casamento. Agora, se você desonrar, ele ouviu lá, mentiroso, sem vergonha, catei ele agora. Acabou, querido. Acabou. Casamento, querido, é um lugar espiritual. Espiritual. Não brinque, querido. Não brinque. Porque, vou te falar um negócio. Restaurar isso é como nós ouvimos aqui, né? O segundo monte é mais difícil. Você fazer o caminho de volta, querido, é dolorido. É dolorido. Vale a pena, mas é dolorido. Então, para que, querido, ter que fazer o caminho de volta? Faça a coisa certa. Faça a coisa certa. O seu casamento é espiritual, querido. Você é do céu, querido. E as coisas do céu, você resolve com o céu. Não queira arrumar solução para o seu casamento com coisas da terra, querido. Você não vai conseguir. Está difícil? Busque no céu solução para isso. Está complicado? Busque no céu solução para isso. Pastor, minha mulher não me ama mais. Ame-a e busque no céu redenção para isso, que o céu vai te entregar. Pastor, meu marido quer me largar. Busque no céu, de joelho, restauração para isso, que o céu vai te entregar. Não busque na terra, querido. Tem mulher, querido, que quando o marido se afasta um pouco, ela compra algumas lingeries bacanas, né? Algumas coisas para poder atrair o marido.
está piorando a sua situação, querido. Tem marido que quando a mulher afasta dele um pouco, ele, em vez de buscar no Senhor o que está acontecendo, ele vai lá fora e arruma uma mulher para poder, como se diz alguns, né, para aliviar. Você vai aliviar lá no inferno, querido, lá no inferno, e você vai entrar de cabeça para baixo, querido. Sabe por quê? Porque se você pedir restauração, eles vão tentar te segurar, porque de cabeça para baixo é mais difícil para você poder subir. Eles vão ficar te segurando lá. Por favor, querido, nesses dias que você abra os seus ouvidos, abra os seus olhos, para que você possa entender o que Cristo quer falar para cada um de nós, queridos. Para você entender o que Cristo quer falar com cada um de nós. Eu sei que todo mundo aqui tem algum probleminha no casamento, às vezes pequeno, às vezes grande, mas do menor ao maior, ele precisa ser resolvido no céu, querido. Não resolva aqui na terra, querido, resolva no céu. Esses dias eu estava ministrando aqui, Deus falou uma coisa comigo, Santo, toda vez que você tem um problema com a sua esposa e você não resolve ele, é como se você colocasse um tijolo entre você e ela. Tem mais um problema, não resolve, daí a pouco tem uma parede gigante, um gigante entre você e sua esposa, querido. E para derrotar gigante, querido, só Davi consegue derrotar gigante, querido. Mas chegar à estatura de Davi é difícil, querido. Não queira buscar esse lugar, porque vai ser difícil demais para você restaurar o seu casamento. Não coloque muralhas entre você e sua esposa. Resolva o problema todo dia, querido. Eu tenho problema, querido. No meu casamento nós temos algumas dificuldades. Às vezes nós brigamos, mas nós resolvemos, porque a Bíblia diz que não põe o sol sobre a sua ira. Não põe o sol sobre a sua ira. Resolva antes do dia acabar. E aqui eu quero encerrar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já falei isso, mas é interessante, né, umas coisas que a gente tem no casamento. Toda vez que eu mais a Cláudia brigamos e nós conversamos, se nós consertamos, tempo esgotado, acabei, a minha última frase, acabei, tempo esgotado lá. Toda vez que eu mais a Cláudia brigamos, nós resolvemos, viu, Humberto? Nós resolvemos. Mas se nós resolvemos, mas ainda estamos assim, nós dormimos afastados um do outro, querido. Os pés não se tocam. É interessante, um põe o pé no outro, outro já tira assim na hora. Se nós conversamos e resolveu, ficou bom, mas podia ter ficado melhor, os pés já se encostam. Mas, querido, o dia que resolve e resolveu mesmo, é uma esfregação, viu, Wesley? É uma esfregação. Por isso, querido, resolva o seu problema antes que o sol se ponha sobre a sua ira. O seu casamento, ele é espiritual, querido. Deus quer abençoar o seu casamento. Deus quer trazer vida sobre o seu casamento. Deus quer que as pessoas olhem para você e para sua esposa e vocês estejam mostrando Cristo e a igreja para as pessoas. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, querido. Aleluia.